A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 10 e versículo de número 12 ao 15, que vai nos dizer assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando nós, irmãos, clamamos ao Senhor por socorro, quando nós clamamos ao Senhor por uma resposta, por um direcionamento, por um auxílio, o Senhor, Ele traz a resposta, por mais impossível que humanamente falando seja o que você está vivendo. Não cesse de clamar ao Senhor, não cesse de pedir ajuda a Deus. Mas irmã, está tudo fechado, está tudo difícil, humanamente falando não tem como vencer esta batalha. E o Senhor está dizendo: eu sou o mesmo Deus. Eu não mudei, eu continuo dando vitória ao meu povo. Eu sou o mesmo Deus que fiz o tempo parar para dar vitória ao meu povo, porque Josué clamou. Porque Josué falou com o Senhor. Quando nós colocamos, irmãos, Deus em primeiro lugar na nossa vida e clamamos, suplicamos e pedimos a ajuda dele, automaticamente Deus, ele vai agir por nós. Você tem clamado pela ajuda de Deus? Você tem suplicado pela ajuda do Senhor? Tenha certeza que isso fará toda a diferença na sua vida. Josué fala ao Senhor. Então aqui nós observamos que ele conversou com Deus, que ele falou com Deus, e é isso que nós temos que fazer diante das dificuldades. É isso que nós temos que fazer quando os inimigos se levantam contra nós, quando as portas estão fechadas, quando a enfermidade chega, quando os problemas financeiros acontecem. Nós precisamos falar com o Senhor. Você tem falado com Deus diante das dificuldades? Ou você tem pensado que é muito impossível e muitas vezes você está querendo até desistir por achar que é impossível sem clamar ao Senhor? Sem antes colocar diante do altar de Deus, não cesse de clamar ao Senhor. Não cesse de orar, não cesse de falar com Deus, porque Deus tem resposta para você. Deus foi resposta para Josué. Declare comigo: eu vou orar e Deus vai trazer resposta para a minha vida. Eu vou orar e Deus vai trazer resposta para a minha vida. Você vai observar que Josué falou ao Senhor e ele disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Antes de Josué dar ordem para que o sol viesse a se deter e para que a lua viesse também a se deter, ele primeiramente falou ao Senhor. Ele primeiramente falou com Deus. Ele não foi chegando e ordenando. Ele não foi chegando e mandando no sol e na lua. Porque nós, seres humanos, irmãos, somos falhos, somos imperfeitos. E a gente não consegue ter a autoridade, o domínio e o controle sobre todas as situações da nossa vida. Vai ter situações da nossa história que a gente vai olhar e vai pensar: eu não vou conseguir vencer. Só que aqui nós observamos que por mais impossível que a situação seja, por mais que você ache até mesmo que passou do tempo, que não vai dar tempo, que não tem possibilidade, o Senhor continua operando milagre. O Senhor continua fazendo o impossível. O Senhor continua dando vitória àqueles que creem, àqueles que clamam a Ele, àqueles que suplicam o favor do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós perdemos batalhas porque não nos posicionamos como Josué. Deus tem poder, meu irmão e minha irmã, para deter o sol e para deter a lua. Deus tem poder para parar o tempo. Deus tem poder, meu irmão e minha irmã, para dar aquela vitória impossível para você, sim. Ele quer que você se apegue a Ele. Ele quer que você creia que Ele é Deus poderoso e que Ele pode sim te dar vitória.
Ele pode sim abrir a porta, ele pode sim curar. Não sei como é que você entrou aqui. Talvez precisando de uma resposta para uma causa, para uma situação de dificuldade impossível. Mas eu quero lhe dizer, se você clamar ao Senhor, se você falar ao Senhor como Josué falou, Deus vai mudar a tua história. Se você clamar ao Senhor, Deus vai abrir caminho para você passar. Se você clamar ao Senhor, o Senhor vai fazer o impossível acontecer na sua história e o nome dele será glorificado na sua vida. Você vai ver o Senhor trabalhando de maneira miraculosa por você, mas é necessário você clamar a ele. Tem muitas pessoas, irmãos, que reclamam porque o milagre não chega. Ah, mas por que, Senhor, que essa vitória não chega? Parece que só luta e dificuldade na minha vida. Mas muitas vezes é porque não apresenta ao Senhor. Tem gente que tem essa mania de não querer pedir. E o Senhor diz na palavra dele que é pedir, dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Tem horas, tem momentos, irmãos, que é necessário a gente abrir os nossos lábios e pedir a Deus. Precisamos sim agradecer mais do que pedir. Mas tem momentos que a gente precisa sim pedir. Nós não podemos ter esse orgulho, essa falta de humildade, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está sendo humilde, só agradecendo sem pedir, mas às vezes se torna um orgulho dentro de nós que a gente não quer pedir. Mesmo precisando, necessitando, tem pessoas que não querem pedir a Deus. Eu não tô falando de você pedir a homens, não. Eu tô falando de você pedir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que te vê, que te ouve, que te contempla e que pode resolver as situações improváveis e impossíveis na sua vida. E ele quer sim resolver, mas depende de você se posicionar. Você vai observar, irmãos, como é lindo o que a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo de número 13. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O Senhor parou o tempo para dar vitória ao seu povo, irmãos. Esse Deus é o Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos. Ele não mudou, não. Nós que mudamos, irmãos. Porque muitas vezes não queremos nos posicionar, não queremos fazer a nossa parte, não queremos buscar ao Senhor como é necessário, como nós necessitamos fazer. Tem muitas pessoas que estão conformadas com aquilo que está vivendo, conformadas com a porta fechada, conformadas com a enfermidade, conformadas com os problemas financeiros, conformada com o que está passando e não consegue clamar ao Senhor. Deus está dizendo: se levante, através dessa palavra Deus está te encorajando a você se levantar e clamar ao Senhor por ajuda, porque o possível quem faz é você. Josué fez o possível, que foi falar com o Senhor. Mas o impossível quem fez foi Deus, que foi parar o sol, meu irmão e minha irmã, e parar a lua. Deus continua sendo o mesmo. Ele determina a vitória para aqueles que creem, para aqueles que se apegam a Ele. Se apegue ao Senhor, porque Deus é Deus de coisas grandes. Se apegue ao Senhor, porque Deus é Deus de coisas impossíveis e Ele quer fazer milagre acontecer na tua vida. Ele quer abrir porta para você, sim. Ele quer curar, sim. Ele quer restaurar, sim. Mas você tem que fazer a sua parte. Se levante. Josué se levantou. Josué não deu a causa como perdida, mesmo que não tivesse tempo, humanamente falando, para aquela batalha ser vencida. Mas Deus deu para ele um dia tão grande como nunca houve igual, para que a vitória viesse chegar nas mãos de Josué e dos israelitas. Quando Deus quer dar vitória, irmãos, não há quem possa impedir. Por isso o Senhor está dizendo: não invalide o meu poder, não invalide a minha palavra na tua vida, mas seja uma pessoa, meu filho e minha filha, que crê e que se apega. Porque quando você crê, quando você se apega à palavra, quando você crê, você se apega àquilo que Deus, Ele determinou para a sua vida, as coisas são diferentes. As coisas mudam, houve mudança. Aqui foi, irmãos, quase um dia inteiro, com o sol e a lua detidos, porque Deus deu vitória ao seu povo. O povo precisava que aquele dia fosse longo para que houvesse vitória. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe aquilo que você precisa. Mas, irmã, aquilo que eu preciso é impossível. Aquilo que eu preciso não tem a possibilidade de acontecer. E Deus está dizendo: para você é impossível. Coloca na minha mão para você ver o que eu vou fazer. Coloca na minha mão para você ver o quanto eu mudo, o quanto eu restauro, o quanto eu liberto, o quanto eu curo. Coloca nas minhas mãos essa luta, este problema financeiro, esta batalha no casamento, esta enfermidade, estes filhos. Coloca na minha mão, experimenta para tu ver a mudança que vai acontecer. Tem pessoas aqui que Deus vai mudar completamente a sua história.
Tem pessoas aqui que Deus vai mudar completamente a sua vida. Eu vejo hoje o Senhor animando pessoas, Ele chacoalhando com esta palavra e dizendo: se levanta e se posiciona na minha presença, porque eu quero te dar vitória neste impossível. Se levanta e se posiciona como Josué. Josué não deu aquela causa como perdida. E o Senhor está dizendo: não dê causas que eu, o Senhor, não falei que está perdida como perdida. Irmãos, nós só podemos dizer que a causa está perdida no dia que Deus der a última palavra e que Ele disser: não tem mais jeito. Mas enquanto Deus estiver ali, meu irmão e minha irmã, apoiando você, te ajudando hoje, como Ele está fazendo com essa palavra, te chacoalhando e te erguendo, Ele está dizendo: ainda tem jeito, busque. Ainda tem jeito, ore. Você entrou aqui com causas dizendo: não tem mais jeito, não tem mais jeito para esse marido, não tem mais jeito para esse filho, não tem mais jeito para essa esposa, não tem mais jeito para essa empresa, não tem mais jeito para essa vida financeira. O Senhor está dizendo: tem jeito sim, é tempo de se levantar. Josué falou ao Senhor: declare comigo, eu vou falar com Deus e o impossível vai acontecer. Eu vou falar com Deus e o impossível vai acontecer, irmãos. Deus escuta a oração do ser humano. Deus escuta o clamor dos seus filhos. Sim, Deus ainda ouve o seu povo. Deus te ouve. Deus te escuta. E não tem causa na sua vida que Deus não possa solucionar. Não tem problemas na sua história que o próprio Deus, Ele não possa resolver. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai resolver a causa. Deus vai resolver o problema. Deus vai trazer a cura. Deus vai abrir o caminho. Deus vai fazer a restauração acontecer e o nome dele será glorificado. Fale ao Senhor. O que fez toda a diferença aqui, meu irmão e minha irmã, foi Josué como líder se posicionar. Tem pessoas aqui que são coluna da casa. Você é sustento da tua casa. O Espírito Santo tem te levantado para você, meu filho, minha filha, sustentar muitos aí de pé. Tem pessoas aqui que servem ao Senhor, só você na tua casa e mais ninguém. Você tem carregado essas pessoas no joelho. Você tem sido a coluna e nesse momento você está cansado, você está dizendo: ó, tem causas que não tem mais jeito, Deus, e eu acho que eu não vou conseguir porque eu estou exausta. Porque eu estou exausto e o Senhor está dizendo: como eu chamei a Josué como liderança entre os filhos de Israel, eu te chamei como liderança na tua casa. Eu te chamei como liderança no meio da tua parentela. Eu te confiei, meu filho e minha filha, uma grande responsabilidade. Isso é confirmação de Deus para você, porque Deus está te vendo. Ele te confiou esta família. Ele te confiou este ministério. Ele te confiou estes filhos. Ele te confiou estas pessoas para a salvação. Então se posicione. Seja uma pessoa que não toma a causa como perdida, que não desiste. Josué falou ao Senhor. Seja como Josué, que foi um líder que falou ao Senhor e por isso todos receberam vitória. Não foi somente Josué. Quando você se posiciona, não é somente você que recebe vitória. A sua casa, os seus filhos, ministério, saúde, casamento. Deus começa a prosperar, Deus começa a abençoar. O que está faltando é muitas pessoas que estão me ouvindo agora é posicionamento diante de Deus. Declare comigo: eu vou me posicionar diante de Deus. E Deus já me deu vitória. Eu vou me posicionar diante de Deus e Deus já me deu vitória. Quem te deu vitória, meu irmão? Quem te deu vitória, minha irmã? Não foi os homens, não, foi o próprio Deus. Determine isso, declare. Seja uma pessoa que não deu causas como perdida. Deus, Ele está falando claramente aqui com pessoas que desistiram de algumas coisas e outras que estão querendo desistir porque estão dizendo: é impossível. Deus está dizendo: é impossível para você. Você não pode fazer, mas eu posso. Josué falou ao Senhor. Josué viu aquela causa impossível não como obstáculo, mas ele viu aquela causa impossível como algo que era para ele colocar diante do Senhor. E quando ele começa, meu irmão e minha irmã, colocando esta causa diante do Senhor, acontece algo miraculoso, acontece algo extraordinário. A Bíblia diz no versículo de número 14: não houve dia semelhante a este. Você tem noção do que é isso? Deus fez um dia diferente acontecer por causa do clamor de um homem, porque um homem falou com ele. Quando você se posiciona como homem, como mulher de Deus, Deus muda a história, Deus muda dia, Deus muda a hora, diagnóstico, sentença, Deus muda tudo para dar vitória ao seu povo. Nem antes nem depois deste dia houve semelhante a ele, irmãos. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus atendeu a voz de um homem. Quem era esse homem? Josué. Deus atende a tua voz, Maria, João, Josefa, Joaquim. Deus atende a tua voz, homem e mulher de Deus. Sim, Deus atende a tua voz.
E é por isso que você não pode se calar. É por isso que você não pode silenciar diante das batalhas. Mas o que você precisa é se posicionar. Nós observamos aqui que Josué se posicionou. Houve um posicionamento. Eu não posso cobrar de Deus aquilo que eu não me posicionei para que ele faça. Você tá entendendo? Eu não posso cobrar que Deus faça o impossível se eu não me posicionei para receber o impossível. Josué se posicionou. E o que Deus ele está falando contigo é: se posicione. Declare comigo: eu vou me posicionar e Deus vai me dar vitória. Eu vou me posicionar e Deus vai me dar vitória. É Deus quem vai abrir o caminho. É Deus quem vai trazer a cura. É Deus quem vai abrir a porta. É Deus quem vai fazer você vencer essas batalhas que os inimigos têm se levantado contra você. É Deus, mas se posicione. Não tem como ter vitória sem posicionamento, irmãos. Nós precisamos voltar a clamar ao Senhor. Nós precisamos voltar a suplicar, porque o Deus que operou no passado, ele opera no presente, ele opera agora e ele operará no futuro. Ou seja, ele é imutável. O poder do Senhor não mudou. Muitas vezes nós vemos milagres miraculosos aqui na Bíblia, coisas extraordinárias, sobrenaturais aqui. Mas muitas vezes pensamos que só está limitado a este tempo, só estava limitado ao povo que está aqui. Mas não, estes milagres se estendem até os dias de hoje. Somos nós que não nos posicionamos para receber. Aqui nós estamos falando de um homem que buscava o Senhor. Josué foi um homem que se posicionou quando precisou da ajuda de Deus, não confiava em si mesmo, mas confiava no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, colocar Deus em primeiro lugar e confiar que Ele fará o impossível acontecer. Declare comigo: Deus fará o impossível acontecer na minha vida. Deus fará o impossível acontecer na minha vida. Deus tem vitória para o seu povo. Deus continua sendo o mesmo que fez o sol e a lua serem detidos. Deus continua sendo o mesmo que parou o sol e a lua para dar vitória ao seu povo. Deus vai abrir caminho para você passar. Deus vai restaurar sim. Ainda tem jeito. Tem áreas na sua vida que você pensa que não tem mais jeito, mas Deus está dizendo: entregue na minha mão e confie. Ore, entregue nas minhas mãos, porque eu, o Senhor, já determinei a sua vitória. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, por falar conosco de maneira tão clara, nos mostrando que nós precisamos te buscar mais, nos mostrando, Senhor, que ainda há solução, mesmo que a causa seja impossível. O Senhor continua sendo o mesmo, Pai, que parou o sol e a lua, o Senhor para tempo. Senhor, o Senhor mexe em sono de pessoas, o Senhor trabalha, o Senhor entre sonhos, meu Pai, mas o Senhor dá vitória ao teu povo e eu creio, Pai. Eu não sei o que vai ser necessário o Senhor fazer, mas os teus filhos vão se posicionar e o Senhor vai dar vitória de maneira miraculosa, de maneira extraordinária e sobrenatural, porque nós cremos sim, Pai. Nós cremos que o Senhor é Deus de milagre, nós cremos que o Senhor é Deus que faz o impossível acontecer e glorifica o teu nome de maneira extraordinária na vida do teu povo, na vida daqueles que creem, que se posicionam na tua presença. Que possamos nos posicionar, Senhor, como Josué. Sim, meu Deus amado, limitar o teu poder na nossa vida, mas crendo que o Senhor é Deus do impossível, crendo que o Senhor faz aquilo que é impossível, Pai, para nós, porque o possível nós fazemos, que é nos posicionando diante da tua presença e clamando ao Senhor, e o impossível, o milagre, a vitória, a resposta. Quem para o sol, quem para a lua é o Senhor, e eu creio, Pai, que haverá resposta, que haverá sinais, que haverá milagres na vida daqueles que buscam, que creem, Pai, e que estão, meu Deus amado, a cada dia tentando te buscar, tentando, meu Deus amado, dar o melhor. E eu creio, meu Pai, que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor está fortalecendo, está animando para que eles possam te buscar, meu Deus, como Josué te buscou, e a vitória e a resposta venha chegar. Em nome de Jesus, Pai.
Te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, meu Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor possa curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada nome, cada pedido de maneira especial, Pai, e que o Senhor venha determinar a vitória, meu Deus, cura, libertação, que o teu impossível, Pai, a causa impossível venha acontecer, que o teu nome seja glorificado e que haja testemunho para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele mesmo determinou a vitória de Josué e do povo de Israel, ele determina a tua vitória. Por isso clame, suplique, peça, porque o possível quem faz é você se posicionando, mas o impossível quem faz é o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.